O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. A ESA, Agência Espacial Europeia, acaba de divulgar as imagens mais próximas já feitas da superfície do Sol. É isso mesmo. Elas foram capturadas pela sonda Solar Orbiter, quando ela estava a meros 77 milhões de quilômetros do astro-rei. Lançada em 10 de fevereiro deste ano, a sonda porta 6 instrumentos destinados a investigar o Sol e seus arredores, além de 4 experimentos dedicados a monitorar o ambiente por onde a própria nave transita. Ela não é a nave a se aproximar mais do Sol, já que este recorde fica com a sonda americana Parker, que chega a mergulhar na atmosfera expandida do Sol, mas a Solar Orbiter é a que já chegou mais perto de nossa estrela-mãe para tirar fotos dela. E esses foram os primeiros resultados do esforço, registrados a uma distância que é apenas metade da que a Terra guarda do Sol. E as imagens de alta resolução revelam pequenas erupções solares, que os cientistas apelidaram de fogueiras, ou campfires. Seriam versões em miniatura das explosões que já nos acostumamos a ver em imagens de satélite e que podem ameaçar satélites e redes elétricas na Terra, se forem ejetadas na nossa direção. O fenômeno é recém-descoberto e os cientistas ainda não sabem se essas fogueiras são produzidas pelos mesmos mecanismos que geram as tradicionais explosões solares. Agora eles esperam que mais dados da missão ajudem a elucidar do que se trata. A missão da Solar Orbiter está apenas começando, Cássio Barbosa, é ou não é? O que você acha aí desses primeiros resultados? É a primeira coleta de dados da Solar Orbiter, ela fez um período aí de teste de instrumentos e agora colheu os dados. A gente falou um pouquinho dela algumas semanas atrás, quando ela passou pela cauda lá do cometa Atlas, e agora mandou aí esses dados do periélio, né, a 77 milhões de quilômetros do Sol. O que dá para dizer aí dessas imagens? Olha só, 77 milhões ainda nem é ali a órbita de Mercúrio, né? Como você falou, a Parker até mergulha na coroa solar, que é parte do Sol, então ela faz um mergulho no próprio Sol. Mas essas imagens têm uma resolução muito boa, né? Mesmo estando assim mais longe do que a própria Parker, essas imagens, pelo menos, que chegaram agora, têm essa resolução fantástica. Você consegue ver essas bolhas, as regiões mais quentes, das regiões um pouco mais frias, onde elas estão mais escuras, são na verdade bolhas da convecção do material que vem lá de dentro, mais quente, sobe, esfria. Que a gente já viu borbulhando também nas imagens daquele telescópio que fica em terra, né, dos americanos, fizeram uma imagem também bastante, simplesmente é um caldeirão fervendo, e agora, essas em específico, mostrar esses campfires, que são fogueiras, e também tem um nome técnico um pouco mais chatinho de se entender, que chama nanoflare ou picoflare, que são versões miniaturizadas daquelas tempestades gigantescas que a gente vê, que engloba várias vezes a Terra, né, que forma aqueles arcos. Todo mundo deve ter essa imagem na cabeça, mas o que foi visto aí, que isso acontece também em escala praticamente microscópica, se você fizer uma comparação com o restante das outras estruturas. E a ideia toda é ver isso, como essas coisas se processam, ver se no momento em que vai haver uma explosão solar de grande intensidade, você consegue, a partir de observações dessa natureza, você prevê, né, que isso vai acontecer. O Sol tem aquele ciclo de 11 anos de máxima atividade, mínima atividade. Nós acabamos de sair do mínimo. Na verdade, tem muita gente que diz que ainda estamos no mínimo, mas já se encaminhando para o final dele, e daqui a uns 5, 6 anos nós estaremos no máximo. Quando você tem muitas explosões solares, pode ejetar um pedaço do Sol, as ejeções de massa coronal, que vem, se estiver na mira, né, da Terra, vem aqui para a Terra e pode causar um estrago muito grande nos satélites, na distribuição de energia elétrica. Isso já aconteceu antes. A ideia é que, com o monitoramento do Sol, a partir de diversos satélites, distâncias, comprimentos de onda, a gente consiga prever quando vai acontecer uma catástrofe dessas, né, e conseguir fazer alguma coisa para mitigar os efeitos.
Claro que não vai dar para desviar o planeta, mas o que vai dar para fazer? Você minimizar os estragos é desligando as distribuidoras de energias, as hidrelétricas, né? Aterrando os transformadores, e aí você não causa um estrago tão grande assim, que a gente consegue passar pelo problema de maneira mais saudável, né? Porque evitar mesmo, a gente não vai ter condições. Acho muito bacana você destacar isso, porque realmente vai muito além da curiosidade científica a gente entender como o Sol funciona, como são esses ciclos e monitorar ele com muito cuidado para justamente fazer esse trabalho de mitigação e de previsão mesmo do que eles chamam de clima espacial. Mas eu queria que você comentasse uma outra coisa que eu acho muito intrigante nessa descoberta e, de certa maneira, ao mesmo tempo que a natureza parece gostar desse tipo de coisa, parece surpreendente, que é assim, esses padrões aí, uma coisa meio fractal, né? Que você tem a mesma estrutura numa escala monstruosa que a gente via antes, e agora vendo essas mesmas explosões, mas numa escala muito menorzinha. Claro, menorzinha ainda é do tamanho da Terra, né? Mas enfim, comparado com o que a gente costumava ver de mais de longe. Você acha que o mecanismo ali é o mesmo? São coisas diferentes? Dá para palpitar? A Solar Orbiter vai ajudar? Como é que é? Explicar isso, pelo que eu andei lendo, existem algumas explicações, né, alguns modelos que previam isso, né, e aí não tinha ainda capacidade de se observar. O que vi por alto, também não sou especialista na área, mas parece que é um modelo escalonado dessas maiores erupções, fazendo erupções localizadas, né? Então, condições um pouco mais tênues para o campo magnético e o cruzamento das linhas, o nivelamento das linhas de campo magnético, fazem isso acontecer ali, brotar aquilo localmente. Uma coisa que ainda precisa ser vista é se esse é o germe de crescimento de uma explosão maior, né? Ou seja, começa daquele jeitinho e aí as condições vão se amplificando como num sistema dinâmico, né, caótico, e isso acaba gerando uma explosão maior. Também, isso está em alguns dos modelos, mas como nunca foi visto antes com essa resolução, com esse detalhamento todo, é uma das coisas que vai ser testado, né? Então é importante também por esse lado. É isso aí, por isso que eu espero muitos outros dados aí da Solar Orbiter, inclusive vendo eles pareando com a Parker, né? Ver o que as duas sondas conseguem trazer aí, de repente, de forma complementar, para elucidar esse e outros mistérios.